Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da filósofa mais procurada do ano, no caso a Nancy Fraser. Hoje falaremos sobre um tema muito importante que está presente na obra dela, um tema que transcende a obra dela no sentido de poder até aparecer em outras disciplinas, como sociologia, a geografia, a redação. Então, muito importante, né? Várias, história, né? Muito importante mesmo, que são os movimentos sociais. Né? Esse é o assunto que nós falaremos hoje. Eu sou o professor Johnny e estamos dando início, então, à nossa aula sobre movimentos sociais. Então, vamos dar uma olhadinha. Nossa querida Nancy Fraser aqui, da redistribuição ao reconhecimento, dilemas da justiça numa era pós-socialista. Justiça que estudamos há 2 aulas atrás e o pós-socialismo que vimos na aula passada. Ela é uma filósofa contemporânea, né, do século XIX até o século XXI, que corre a disseminação da Revolução Industrial a partir da Inglaterra, e ela é uma filósofa do século XX, né, que viveu justamente aí a Guerra Fria, que nós falamos na aula passada e tal. E aí está a Nancy Fraser. Nancy Fraser, nascida em 1947, está a nativa, está viva, né, idosa, mas muito bem. Ela está, e isso é muito importante, extremamente procurada em todos os cantos aí, em pesquisas na internet, YouTube, Google, buscadores e tal. A mais procurada é a Nancy Fraser. E o texto dela é o menor de todos, né? No caso da minha edição, que está aqui embaixo para vocês baixar, totalmente de graça. Tem 11 páginas, né? O texto que eu peguei no edital da Federal, vocês também podem pegar se quiserem de lá. Ele tem 8 páginas, a letra é menor. Né? Eu só deixei padrão para combinar com os outros lá que eu já fiz, com o Descartes, o Voltaire e o Thierry de Duve, faltando apenas a Tatiana Roque, então. Aqui está o texto original, do qual foi extraído o texto da redistribuição ao reconhecimento, né? E vocês, como eu disse, fiquem à vontade para pegar aqui embaixo. Aqui é um texto curto, porém é o mais difícil de todos. Né? Ela é uma filósofa altamente sofisticada. Né? Então, é realmente muito, assim, muitos temas contemporâneos da filosofia que não são tão fáceis de entender, como pós-socialismo, pós-estruturalismo. Não se preocupem, nós estamos aqui para explicar isso para vocês. Então vocês sairão dessas aulas sabendo muito bem aqui, mas é imprescindível a leitura do texto. Né? Se forem trocar eu e o texto, podem me jogar no lixo e fica com o texto. Né? O texto vale mais. Eu sou um guia. Eu sou só alguém que está lhe ajudando. Tá bom? Então, fiquem à vontade para se inscrever em nosso canal, para fazer seus comentários, dar o seu like, fazer suas sugestões, suas perguntas, seus comentários, levantar suas polêmicas. Né? Por favor, sintam-se à vontade. Né? Afinal, temos tantas regras desse mundo que parecem não fazer sentido. Né? Eu sei que às vezes elas são muito boas, mas que vem de dentro da gente. Né? E se a gente puder fazer alguma coisa a mais pela liberdade, vamos tentar, né? É o que eu vou tentar fazer aqui sempre com vocês, se eu puder. Então, Nancy Fraser, hoje falamos sobre o tema dos movimentos sociais. Muito importante esse tema. Esse tema, ele transcende a disciplina da filosofia, né? Ele pode aparecer demais mesmo na sociologia, na história, na geografia humana, na redação, né? E muitas coisas podem aparecer. Né? Realmente vocês precisam estar familiarizados com esses movimentos, gostando deles ou não, né? Qual seja o seu posicionamento político, caso você tenha um, né? Mesmo assim vocês precisam conhecê-los. É necessário entender para esse momento, e se não for por caso de prova, você está assistindo só porque gosta, porque você quer, também vale, né? Porque você pode colher alguns frutos daqui, você pode tirar algo que pode ajudar, afinal também vai ficar aqui pro resto da vida aí, ou até não existir mais YouTube. Bom, dentro disso, né, falaremos então do que
Os movimentos sociais, desde o início, né, que são um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que atuam conjuntamente, eles se juntam, esse grupo de pessoas aí, para modificar algum aspecto na sociedade. Então, né, justamente, mais ou menos isso aqui, né, esse movimento que houve aqui pela democracia. As pessoas lutando pela democracia, né, a cor preta ali significa luto, como se ela estivesse morrendo em algum momento na história. Eu acho que muitos aí sabem quando isso aconteceu, né? Não é necessidade de nomear os bois ainda, não. Né? Deixamos para depois, aí na hora certa, falaremos disso ou escapa de vez em quando. Né? Para falar a verdade mesmo, você assumir o que a gente realmente pensa, isso é até bonito. Né? Então, vamos lá. Dentro disso, né, temos a ideia, né, esses movimentos sociais surgem da iniciativa cidadã. Um cidadão somos eu, você, nós. Cidadãos é quem vive na cidade. No caso de hoje, sendo o Estado, o cidadão também é quem vive no campo. Né? Cidadão é a palavra atual, né, em português, para antigo politikos, grego, que via a pessoa que vive na polis, em Atenas, em Esparta, em Corinto, em Tebas, na Grécia Antiga. Né? O politikos é a pessoa que vive na polis, que vive na cidade, é o cidadão. Né? Só que ela transcendeu esse sentido grego antigo para os habitantes, então, de um país, de um Estado. Né? Então, é um movimento, né, de cidadãos, de iniciativa cidadã, é um direito seu, é um direito meu, todos podem fazer isso, quando um grupo de pessoas percebe que não tem os mesmos direitos que demais membros da sociedade. Né? Alguma vez você já viu isso, ouviu falar? Alguma vez aconteceu com você? Né? Porque isso acontece por aí. Né? E sinto muito dizer, mas eu vejo isso todos os dias. Bom, dentro disso, né, temos essa ideia justamente desse movimento, dessas lutas, como por exemplo a luta das mulheres. A luta das mulheres pelos seus direitos feministas, né, em específico pelas lutas que elas têm, pelas pautas que elas têm, né, pelo que elas defendem, pelo que elas querem serem ouvidas, para ter o seu lugar de fala, né, como diz a nossa querida filósofa de primeira, né, brasileira, Djamila Ribeiro, aí, que eu tenho muito orgulho em falar, né, desta mulher. Dentro disso, então, né, os movimentos sociais convocam passeatas. Né, ocupações de espaços públicos, fechamento de ruas, para chamar a atenção, né, do governo e da população para as suas causas. É isso que eles querem, né, as pessoas que estão nos movimentos sociais. Né, como, por exemplo, aqui. Né, está acontecendo aqui, deixa eu sair aqui da frente um pouquinho, fiquei grande, desapareci. Ali. A juventude que ousa lutar constrói o poder. É bem essa ideia mesmo, isso é a cara da Federal Direito. É bem essa ideia mesmo, e tal dos movimentos sociais, as pessoas querem chamar a atenção para as suas causas. Lembrando de juventude, são pessoas jovens. Né? Essa palavra não aparece no texto da Nancy Fraser, mas tem uma coisa muito importante em relação a isso. Tem muita gente que não quer ouvir as outras pessoas porque diz assim, você é muito novo, você não entende bosta nenhuma. Classificar as pessoas por idade é preconceito, é discriminação. O nome disso é etarismo. Sério? O nome disso é etarismo. Então eles têm direito, sim. Quem é que luta pelas mudanças sociais no mundo? É o velhinho? É o homem maluco de 50 anos, conservador? Com a sua vida feita já? Ou é o jovem que está tentando procurar o seu lugar? Que percebeu os problemas do mundo em que vive? Pois é. Geralmente os movimentos sociais possuem uma relação conflituosa com o Estado. Isso aí acontece direto, né? Todos os conservadores não vão gostar. Né? Eu já ouvi falar muita coisa, olha, eu sinto muito, mas eu já ouvi, vocês já ouviram. Chamam de tudo, chama coisa de vagabundo, gente que não tem o que fazer e tal, né? Mas são os lutadores desses direitos, né?
Imagine se uma mulher fala uma coisa dessa. Será que ela nunca pensou que foi por causa das lutas das mulheres pelo direito ao sufrágio, ao voto, que elas têm direito agora? E que nessa época os conservadores não queriam que elas votassem? E os direitos dos trabalhadores? Não, bando de vagabundo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar para viver, nem ficar pedindo coisa, fazendo greve aí. Mas será que é isso mesmo? E os direitos que nós fomos conquistando? Muitos deles dos quais perdemos no governo anterior. A condição trabalhista, o direito trabalhista para o trabalhador, foi a pior situação que aconteceu nos últimos anos. Foi com o governo anterior. Foram anos de construção para agora fazer isso. Bom, pois alguns desejam alterar a própria composição do mesmo, do Estado. Alguns movimentos almejam alterar a composição do Estado, sim, né? Como foi a Revolução Francesa. Como foram os movimentos que deram voz ao povo brasileiro. Os movimentos que aparecem, por exemplo, nos Estados Unidos, com Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Como pessoas que foram assassinadas, como John Lennon, e entre outros. Aí, ó, contra a criminalização dos movimentos sociais. Essa foto aí deve ter uns 100 anos, né? Ela não é atual. Né? Quando foi que disseram que não podia ter movimento social? Que movimento social era coisa de vagabundo. Pois é. Não é o que a Nancy Fraser pensa. E não é o que eu penso também. Mas é o que menos importa. Não é o que a federal pensa. Eles são totalmente a favor dos movimentos sociais. Totalmente a favor, e muitas vezes eles estão lá no meio desses movimentos aí. Incentivam. Até faculdades particulares muitas vezes são a favor disso, principalmente pela precarização que ocorreu da educação no governo anterior. Aí foi realmente muito feio. A coisa foi devastadora. Movimentos sociais no Brasil. Ai, ai, ai. O Brasil, né, o direito de associação e liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1978, que é a atual, né, a nossa, já é velha, mas está garantido esse direito aí. Então é muito complicado que o conservador vai lá ratear, porque é uma coisa do tempo deles. Aí eles não gostaram, então eles são contra o Estado. Se é um direito que está lá, eles têm que ficar quietinho no canto deles. Ou então eles façam o movimento deles dentro disso, mas sem usar a máquina do Estado a seu favor. Porque isso é manipulação e a gente viu isso acontecendo há pouco tempo. Bom, por isso todo cidadão pode lutar livremente pelos seus direitos quando se sente prejudicado. É direito lutar pelos seus direitos. O direito de ser cidadão é o direito de ter direitos. Quem disse isso foi Hannah Arendt. Ela ficou presa pelos nazistas por ser judia num campo de concentração no sul da França, né? Mas era alemão, era nazista. Ela sobreviveu. Os Estados Unidos conseguiram resgatar umas pessoas entre elas e ela não conseguiu mais morar lá, ela foi morar nos Estados Unidos depois disso. Olha aí, ó, os movimentos sociais, no qual a pessoa se sente prejudicada e ela busca os seus direitos, como a educação, por exemplo. E a gente vê aqui, ó, são pessoas brasileiras, mas muitas vezes quem luta a favor do povo não são as pessoas realmente que usam exatamente essas coisas o tempo todo. E não quer dizer que seja comunista, mas é o ponto de equilíbrio que a Nancy tanto se preocupa que tenha se perdido e os estados capitalistas estejam se aproveitando. E o Brasil, como sendo uma cópia bizarra, uma cópia barata dos Estados Unidos, né, totalmente dominada pelos Estados Unidos, inclusive, principalmente a área militar. Principalmente.
né, que é totalmente dominado por eles, eles fazem o que querem aqui. Bom, não aqui, no caso, né? O governo anterior, até isso não funcionou direito, a não ser com o Donald Trump, né? Que a gente vai ver isso nas aulas da Tatiana Rock. Mas o Donald Trump, pelo amor de Deus, né? Só falta aquele homem vestir um capuz branco na cabeça e sair matando as pessoas aí por racismo, ou machismo, ou homofobia, né? Porque aquele cara se encaixava exatamente nisso. Os movimentos sociais sempre estiveram presentes ao longo da história brasileira, né? Seja para demandar autonomia local, seja para pedir justiça social, né? Para que o local seja autônomo. O Rio Grande do Sul, né? Virou uma guerra lá, a guerra da Revolução Farroupilha, a guerra dos farrapos, né? Foi um caso de autonomia local. Eles queriam que o Império do Brasil, no caso, abaixasse o preço da charque, né, que eles tinham, eles produziam isso, era a carne da época, eu não sei, acho que não tinha geladeira naquela época, né, e justiça social, como por exemplo, se desfazer de uma pessoa porque ela é da raça negra, ou porque ela nasceu na favela, ou porque é homossexual. Então por que não vamos se desfazer então dos heterossexuais? Então por que não se desfaz então do branco? Sabe por quê? Porque essas pessoas sabem o que é isso no pé. Eles não querem se desfazer das pessoas. Eles querem ter o direito que todo mundo tem. É diferente. Você nunca parou para pensar que se você faz isso com alguém, alguém também poderia fazer com você? Sabe o que você vai fazer? Vai pegar o revólver que você comprou e vai sair atirando por aí? Os países onde as pessoas têm armas é onde mais acontecem crimes. Também se destacam os movimentos para reivindicar melhores condições de trabalho. Isso se faz muitas vezes, sindicalismo, greves, né, e muitas das conquistas, de pouquinho em pouquinho que vai se conseguindo, construiu-se uma parede de tijolos de direitos, né, muito disso foi demolido, né, pelo governo anterior. Né, e muita gente ainda consegue falar, né, mas geralmente essas pessoas têm dinheiro no bolso, né, têm condições muito boas, né, para conseguir estar falando esse tipo de coisa, né. Lembre-se que a Nancy Fraser é de esquerda e a UFPR é de esquerda, mas não apenas de esquerda, é da esquerda para lá da esquerda, né? Um pouco mais. Olha aí. Tá aí os movimentos sociais brasileiros. Existem muitos acontecendo aqui. Alguns deles de destaque na mídia, muitos deles com muito fake news. Acontece bastante, eles têm que difamar o povo, né? Muitas dessas pessoas acabam acreditando. É uma pena, né? Mas às vezes é justamente a falta de educação que faz com que acreditem nisso. Ou se não revela uma maldade que já está lá no coração mesmo, né? Pois é. Na década de 1930, quando houve a ditadura, teve duas ditaduras nesse país. 1930, a década, a ditadura de Getúlio Vargas, chamava-se Estado Novo. Muitas associações foram criadas com o intuito de conquistar espaço na sociedade. Um espaço que dizia que era a mãe dos ricos e o pai dos pobres, mas não era bem assim. Podemos destacar a Frente Negra Brasileira. Um grupo lutando pelos seus direitos de serem reconhecidos, sendo negros, e ter orgulho de sua raça, e ter direitos iguais. Associação Católica Brasileira podia também estar lutando. A questão não é se ser religioso ou não. A questão é que todos podem lutar. E a gente consegue reconhecer se uma luta ela é justa. Ou ela é para beneficiar uma elite dominante. É bom para quem? Digam para mim, quem é o povo brasileiro? O que é o Brasil? É a bandeira? Aquele hino lá, aquela coisa horrível lá? Desculpa se vocês gostam, eu respeito, mas eu acho terrível. Eu conheço hinos muito mais bonitos do que aquilo.
Deus me livre. Aquela letra mentirosa lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Um grito bravo e retumbante. Dom Pedro I estava cagando no rio de diarreia, que encheu o bozó de pinga. No dia anterior, no puteiro. O homem veio do puteiro. Cachaça, não sei se você sabe, esse negócio de pinga. Pinga da diarreia. Chega a derreter a merda dentro do bucho. Depois vai lá, ó. É aquele cavalo branco da independência. O grito da independência. Porra nenhuma, dá uma mula. Jegue, sei lá, se é mula, jegue, vai saber a diferença. Não fui olhar pra ver. Eu também não tô interessado em saber assim também. É uma mentira aquilo lá. É puro ufanismo isso daí. Em alguns momentos eu acho legal. Quando eu era criança, eu via o Ayrton Senna levantando a bandeira brasileira, algumas vezes no esporte, via brasileiros conseguindo algumas coisas, mas no esporte. Mas não para se colocar acima dos outros. É isso que tentaram fazer há pouco tempo atrás aí. Sabe quem é esse aí? Esse aí é o rascunho de Hitler. Olha a roupa dele. Esse daí é Getúlio Vargas. No tempo do Getúlio as coisas eram boas. Eu ouvi falar, vocês viram? Vem falar. Era porra nenhuma. Era uma merda. A ditadura desse bosta aí. Não sei nem se chega a ser um psicopata isso aí. Tem um monte de psicopata, inclusive hoje tem bastante. Mas isso daí. Mas ele era totalmente fã de Hitler. Ah, mas ele lutou, ele que era o presidente na época da Segunda Guerra. Claro, ele foi ameaçado pelos Estados Unidos. Ele foi obrigado a entrar na guerra. Aí, ó. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. Na ditadura de Vargas. Com a ditadura militar, os movimentos sociais eram considerados suspeitos e vigiados de perto pela política. Não só aqui, mas também o que aconteceu lá em 1900 e... não me lembro agora. 85, 60 e... 64, 1964. Foi o golpe militar. O golpe militar com apoio americano, justamente para afastar a onda vermelha, a ameaça comunista do Brasil, onde foi colocada uma junta militar e depois assumiu o general Castelo Branco. Foi uma merda total na história desse país. E ainda há quem apoie. Terrível. Né? E você viver vigiado não é exatamente liberdade. No entanto, a repressão fez florescer ações coletivas de vários setores marginalizados, colocados à margem. Você tem uma bola, o Estado está aqui, essa é a margem, para cá já não é mais. É marginalizado, é colocado de lado, sabe? É jogado lá nas fronteiras, onde ninguém quer saber. No lixão, onde joga o lixo. É marginalizado, é marginal. Né? Setores marginalizados pelo Estado. Né, que mesmo correndo risco de repressão buscava espaço na sociedade. Né, e assim que muita gente conseguiu. Hoje vem a pessoa que viu que perdeu certas batalhas, que não queria vencer, vem incluindo as outras pessoas, mas é mentira. A maioria deles é mentira. Né, abaixo a ditadura. Mas não houve ditadura nesse país. Por que você está falando isso? Foi um regime militar. O que você acha que é? Qualquer governo, todo governo é um regime. Se é militar ou não. Mas aqui no Brasil foi ditadura, sim. De 64 até 85 foi ditadura. Né? Não foi dita branda, bosta nenhuma. Foi ditadura da braba. Né? Ou você acha que isso aqui não é ditadura? Que isso aqui que estão fazendo com o rapaz aqui? A morte de Vladimir Herzog. O assassinato sem julgamento de Carlos Marighella, na qual foi implantado provas que não estavam lá. Eu não concordo.
Alguém fala, tá bom? Mas a federal pensa assim. Ela é contra a ditadura. Ou qualquer menção que se faça a ela, vou favorecer ela. Ah, não gostei, então não vou meter. Então não entra. Então não entra. Porque é isso que você vai encontrar. Atualmente existem milhares de ações coletivas que lutam para conquistar visibilidade e direitos. O Brasil merece destaque o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Eu ouvi muita gente preconceituosa chamando essas pessoas de criminosos. Chegaram a dizer que foram eles que tocaram fogo na Amazônia. No Pantanal, o cheiro chegou em Curitiba na pandemia. Cadê as provas disso? Foi o governo que fez isso. Não foi o movimento sem terra, não. Fizeram isso para acusar o governo, usar como arma. Mas é muito fácil falar uma coisa dessas, né? Ainda mais quando você tem todo o poder da mídia na sua mão. Né? O movimento dos trabalhadores sem teto. Tem onde morar. Trabalha e não tem onde morar. Ah, mas cata papel. Ah, não, isso não é trabalho. Não trabalho como qualquer outro. Ah, é prostituta. Tá, pode não ser legalizado. Mas é um trabalho. É o trabalho mais antigo da Terra, a prostituição. Não, só prostituição feminina, mas masculina também. Os movimentos em defesa dos índios e dos movimentos negros sempre foram reprimidos. No governo anterior chegaram a falar que o índio não queria viver daquele jeito, que ele queria ter internet, que ele queria ter tecnologia, mas aí ele deixa de ser índio. Ele quer ter a cultura dele preservada, que começou a ser estuprada quando o jesuíta tentou socar esse cristianismo na goela deles. E fora as doenças ainda, como a varíola que trouxeram para cá. Ah, é o movimento MST. Se eu puder, eu ajudaria. Se eu puder, eu vou ajudar. E eu apoio o movimento MST. Eu apoio o movimento MST. Estou dizendo aqui agora. Estou politizando aqui agora. Estou assumindo minha posição de esquerda. Do qual muitas vezes eu não pude falar. Não pude falar sobre a ameaça de uma repressão. Mas eu sou de esquerda. Não estou pregando a esquerda. Estou ensinando o que está no texto da Nancy. Mas a Nancy está pregando. A Nancy está. É assim como a Tatiana Wong. E o Voltaire também. Porque tolerância religiosa é uma característica da esquerda. E não da direita. Igualmente, grupos que trabalham com grupos marginalizados, com deficientes físicos. Esses têm mais dificuldade para poder se movimentar. Ou deficientes intelectuais, como a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAE, ou a Associação de Assistência à Criança Deficiente. São exemplos de movimentos que lutam por direitos coletivos. A APAE, justamente, né? Pela luta pelos direitos, né, dos deficientes físicos, deficientes intelectuais. Se deixar fazer o que quiserem, vão fazer que nem a Hitler fez na Alemanha. O que Hitler fazia com os deficientes físicos na Alemanha? Matava. E os deficientes intelectuais? Matava. E alguém que contrariava o pensamento dele? Matava. É tipo do conservadorismo, é tipo desse tipo de ideologia. Isso aqui não é ideologia. Ideologia é essa coisa que fizeram aí, nesses poucos anos passados aí. Ideologia é o que fizeram na Alemanha, nos anos 30 para 40. Ideologia foi esse troço desse Getúlio Vargas e essa porcaria desse regime militar, essa ditadura militar aí de 64 aí.
Isso aí sim é ideologia. Tipos de movimentos sociais. Segundo a filósofa Nancy Fraser, os movimentos sociais podem ser divididos em 3 tipos. Primeiro, os movimentos redistribuidores. Primeira coisa, já veremos. Segundo, tipo movimentos de reconhecimento. E terceiro, movimentos bivalentes. Está aí a Nancy Fraser, ativa nos movimentos sociais, ferrenha, lutadora pelos movimentos sociais, pelos direitos dos movimentos sociais. Primeiro, movimentos redistribuidores. É a redistribuição lá de cima, lá, do nome lá, é isso mesmo. Focam sua ação em exigências de questões imediatas e concretas. Não vem só com conversa, é para fazer. Como o direito ao voto. Direito ao voto, não é obrigação. A minha briga tá aí. Ser obrigado a ter que votar. Porque se não fosse obrigado, ninguém ia. Não, claro que alguém ia. Nos países desenvolvidos, o voto não é obrigatório. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Cada eu cago com os causos da minha vida. Cada causa tem. Eu vou contar. Eu não voto, né? Eu não voto. Eu sinto muito. Eu não voto. Sabe por que eu não voto? Eu vou dizer porque eu não voto. Porque eu voto no direito de escolher se eu quero ou não votar. Eu sou um libertário anarquista. Das duas vigentes aí, mais fortes, correntes, a extrema direita e a esquerda, certeza que eu sou da esquerda. Certeza absoluta. Eu não aceito que ninguém mande em mim com aquela mentira, daquela loucura, da tal da meritocracia. Isso daí é coisa de louco. Então, quando você é um bom cão, aí você às vezes recebe um osso. É isso? Eu não concordo com isso, não. Redistribuição de terras, de moradia, de casa, direito de morar, direito de ter onde morar, direito de comer, etc. Por exemplo, movimento Luiz Sem Terra. Perfeito. Perfeito exemplo do movimento sem terra. Realmente, guerreiros. Esses são guerreiros. Guerreiros da liberdade. Guerreiros dos direitos. Guerreiros que lutam pelas famílias. Segundo, os movimentos de reconhecimento pretendem mudar a cultura de uma sociedade ao combater causas mais abstratas, como o fim do preconceito e da discriminação racial, a discriminação sexual, etc. Um exemplo? Movimento LGBTQIA+. Eu não ouso falar as coisas aqui que eu já ouvi sobre isso de mal. Eu super apoio o movimento LGBTQIA+. Super apoio. Apoio com todas as minhas forças, e é por isso que eu estou usando a minha camiseta do Pink Floyd, que é Abaixo a Ditadura. O filme The Wall é justamente uma crítica à ditadura, da divisão do Muro de Berlim, uma crítica a governos militaristas como a Alemanha nazista, a todos os tipos de etnias diferentes terem os mesmos direitos e de gênero também. Pode não ter sido isso que passou na cabeça do Roger Waters e a banda Pink Floyd na época de The Dark Side of the Moon, um dos maiores discos da história da humanidade. Mas hoje, com certeza, ele pensa sim isso. E é por isso que eu estou usando essa camiseta hoje.
pelo meu apoio ao movimento. Estou dizendo aqui publicamente para todo mundo ver que eu apoio. Terceiro tipo, os movimentos bivalentes. Combinam as características de ambos os movimentos, tanto dos movimentos de redistribuição quanto reconhecimento. Um exemplo, movimento indígena. Talvez eles não queiram o celular, mas talvez eles precisem de vacina, de medicação. Afinal, a doença não escolhe cor de pele, a doença não escolhe gênero. Como o Covid, como a AIDS, a malária, dengue, gripe. Aí, ó, os movimentos indígenas. A nossa história começa antes de 1500 anos. Alguma vez você já aprendeu na escola, não sei quanto tempo você já estuda a vida toda, que o nome do Brasil não era Brasil? O nome do Brasil, antes de ser imposto pelos portugueses, esse nome aí, era Pindorama. Esse é o nome verdadeiro da nossa terra. Nossa, não, né? Nós talvez agora que estamos aqui, principalmente se nós lutamos pelo direito deles continuarem tendo a cultura deles viva. E não trancafiando eles em reservas. Ou tirando as reservas deles. Pelos tesouros naturais que eles têm lá. Mas que eles são sábios. Sábios como os outros animais da natureza são. Não o homem civilizado. Esse bicho, o bicho homem, não é sábio. O animal é sábio. O animal não tira mais do que precisa. Os bichos da floresta sabem a medida de sua necessidade e o índio entendeu a natureza disso. A sabedoria do índio, da qual essa visão deturpada europeia do velho mundo tentou destruir esse paraíso que era essa terra aqui. Geograficamente, o Brasil já foi. Até ainda é o melhor território geográfico da Terra. Mas não tem soberania, não. Quem manda aqui é os Estados Unidos. E se tiver uma guerra e quem ganhar a guerra vai mandar aqui também. Bom, ainda fazem parte dos movimentos sociais. Movimentos populares. Movimentos sindicais. E organizações não governamentais. Ou ONGs. Eu já vi muita gente falar mal delas. Da Unicef, ajuda a criança, da Greenpeace, para ajudar a natureza, da ONU, organizações como o Instituto Ayrton Senna, a Organização das Nações Unidas, ela gerencia e ajuda muitas organizações não governamentais de causas muito mais importantes do que ideologia de conservadora, de ideologia de extrema direita. Ah, faça-me o favor. Pelo ambiente e pela democracia. Porque nem democracia vai ter se não tiver ambiente. Daí você vai lá, o governante faz o que quer, desvia o que quer, diz o que quer, rouba a joia para vender, enfia dinheiro na bunda, não faz nada, faz golpe de Estado para fazer impeachment dos presidentes. E vem chamar isso de democracia?
vem praticar violência e ameaça, destruir Brasília e vem chamar isso de democracia? Democracia é quando o povo manda. O povo no poder. Assim como passaram a faixa no início do ano pro Lula. Eu não votei, porque eu sou anarquista. Mas aquele ato foi democrático. E onde que tava aquele outro lá, ó? Picou a mula. Tava com medo. Saiu fora. Voltou porque venceu o visto dele. Composição de um movimento social. Segundo Nancy Fraser. Isso está tudo embutido na ideia do texto lá. Para que haja um movimento social efetivo, é preciso haver um projeto. Sempre tem. Uma ideologia. Ah, mas ideologia... Eles enfiaram na cabeça das pessoas que ideologia é uma coisa ruim. Ideologia é o seu jeito de pensar. Você é capitalista? Ideologia. Você é comunista? Ideologia. Você é anarquista? Ideologia. Você tem tal pensamento em relação, por exemplo, à tolerância religiosa? Ideologia. Você luta pelos direitos feministas? Ideologia. Pelos direitos LGBTQIA+? Ideologia. Tem ideologias boas e ideologias más, como pessoas boas e pessoas más no mundo. Eu não sei se eu posso provar, mas eu acredito. Eu acredito, do fundo do meu coração, que vale a pena lutar. Se existisse uma pessoa boa, mas existem muito mais. E muito mais coisas boas nesse mundo do que esses psicopatas aí. E é esse o povo que eu tô tentando ajudar. Se você tá desses lados aí de lá e quiser mudar, venha pra cá pra nós. Não pra se filtrar aqui. Não pra agredir o pessoal da PR lá. Mas porque você defende os direitos dos seres humanos, da natureza, dos outros animais, de ser e estar, e da liberdade. Aí, ó, um movimento organizado, com uma liderança, caso movimento feito pela associação pelo sindicato dos professores, a APP, contra o fim da aposentadoria. É que eles saíram na rua por um monte de bobo que saíram na rua porque estão inventando isso, né? Porque eles foram ameaçados de perder a aposentadoria deles. Começando quando o Beto Richa confiscou o dinheiro deles lá. Não me lembro agora, 14? Não me lembro agora exatamente quando foi. Mas aconteceu. O projeto de um sistema abarca a proposta e objetivos do movimento em questão. Black Lives Matter, com esse nome em inglês, lá nos Estados Unidos, aqui em português, Vidas Negras Importam. Wakanda Forever, Lewis Hamilton, George Floyd, Martin Luther King, Malcolm X, Bob Marley, Djamila Ribeiro e tantos outros excepcionais na história desse mundo. Todos os bluesmen norte-americanos que criaram as bases do que se tornaria o rock, quando se torna o rock, que conhecemos lá na Inglaterra, com 4 piá em Liverpool, uma banda chamada Beatles. Porque vidas negras importam. Um dos melhores amigos que eu já tive nessa vida
eram pessoas negras. E o símbolo aqui da mão do Hamilton levantava, do qual veio lá o, o chefão da Fórmula 1 lá e disse que não era para fazer. Mas não dá problema, ficou na dele, mas a Mercedes tem os carros de trânsito. Que até foi essa a razão que o Pérez nem se tocou, né? É como dizer, por exemplo, a censura no Brasil, na ditadura militar. Quando Raul Seixas foi expulso do país, ele foi convidado a se retirar com Paulo Coelho. Foram para os Estados Unidos. Gilberto Gil foi para a Jamaica. Caetano Veloso foi para Londres, Inglaterra. Aonde acontece que ao se retirarem daqui, muitas das músicas são sendo censuradas. Eu tenho toda a obra do grande filósofo Raul Seixas. Ele era um filósofo de fato, muito antes de estudar filosofia. Fora que ele se formou em filosofia também na Universidade Federal da Bahia, né, e terminou de se formar no Rio de Janeiro. Era professor, Raul Seixas. Ele tinha 27 anos quando ele gravou seu primeiro disco solo, Big Rabador. E lá tinha uma música muito famosa chamada Ouro de Tolo, que passou, inexplicavelmente passou na censura. Mas eu sei por que ela passou, eu vou contar por quê. Porque ela era inteligente demais. Era inteligente demais para essa corja perceber que ela estava falando deles. Essas pessoas têm uma mentalidade tão fraca, uma cabeça tão fraca, que acha que país é este? Tá falando de governo militarista, que favorece arma, que favorece elite. Tá falando contra a ditadura militar e esse tipo de coisa que ainda não tinha acontecido. E aí vem cantando essas músicas aí. Quem tem que cantar é o povo, é o movimento sem terra, é o movimento negro, é o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+. Eles é que têm direito. Você vê o nível de intelectualidade dessas pessoas. Você tem uma ideia? A música era punk. Era punk. O que punk é? Punk é anarquista, caralho. Aquele símbolo do A pichado na parede, com um círculo em volta. E vem dizer que país é esse cantando a música. É um absurdo. Cara, só falta, sei lá, cantaram... para não dizer que não falei das Flores e Geraldo Vandré cantarem como se fosse um hino do Partido Liberal que nem pode existir. Porque o liberalismo nem existe mais. Hoje é neoliberalismo porque o Estado controla a economia e liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. Como que é liberal? Tá louco? Isso é ridículo, isso é absurdo. É mentira, e mentira deveria ser crime. Mentiram para as pessoas. E muitos acreditaram. Pois eu prefiro morrer por esse povo aqui do que ganhar qualquer coisa, qualquer migalha dessa escória. E a Nancy Fraser pensa assim. Por sua parte, a ideologia, embasada na luta política do movimento, pois esta será responsável, a ideologia, por articular a união entre os grupos sociais. Olha aí. Até vergonha de mostrar isso aqui. Tem até vergonha de estar aqui na frente disso aqui, que esse troço atrás aqui. Não essa parte de lá. A parte de lá é boa. A parte daqui, ó. Graças a Deus passou, né? Não sei se foi Deus ou se foi esse povo aí que lutou pra caramba. Eu não sei. Isso aqui é ideologia. Bolsonarismo é ideologia. Nazismo é ideologia. Fascismo, que é isso aqui, é ideologia. Isso é ideologia. Eu vou sair, deixa eu tirar esse troço aqui que tá me fazendo mal. Sai daqui, vai pra lá, vai.
Por fim, ao se instituir os movimentos sociais, estabelecem uma disposição hierárquica para que haja organização. Não é coisa de general, de militar, essas porra nenhuma aí, não. Não é essas frescuras, sem frescura. O negócio aqui é um troço sério. Militar é que trouxe aquele símbolo lá. Sabe o que é esse símbolo aqui? É o símbolo do homem. Esse é o símbolo da mulher. O símbolo do homem. Aí o cara tem um aqui, o outro tem 3. Aí ele quer mandar no outro que ele tem 3. Um que diz, eu sou mais homem que você, meu pinto é maior. É a mesma coisa. Minhas batatas são mais grandes. Não ando assim, chegar. Sabe o que eu acho? Que quem é bom mesmo não fala nada. E se fala demais, tem coisa errada. Por que será que acharam plug anal na lista de compras do ex-presidente Jair Bolsonaro? Plug anal. Pra que serve? Não contaram isso. Pra que serve? Não sei pra que serve. Pra quem será que era? Bom, essa hierarquização pode ser mais ou menos centralizada numa estrutura deliberada para possuir líderes ou outros integrantes, ou às vezes um grupo, né, para representar isso, às vezes o porta-voz e tal, que acontece, né, como o sindicalismo, por exemplo, né, muitas vezes tem um porta-voz. O Lula mesmo, muitas vezes foi isso que ele foi antes de entrar para o mundo da política. E aqui, a luta feminista. A luta feminista, a luta pelos direitos das mulheres, para ter salários equivalentes, para serem ouvidas como todos são, sem distinção de gênero, de raça, de cultura ou origem. E a coisa que mais de todos os movimentos sociais apoia a todos, esses do bem, não os do mal, os do bem. Esses que eu mostrei que eu falei que era do bem, não aquela loucura lá. Os do bem, como esse aqui. Que a nossa querida Nancy Fraser apoia e diz que a coisa ficou muito feia quando o ponto de equilíbrio quebrou, porque perdeu um lado da balança e ficou só o lado americano. Quando o bloco comunista socialista caiu, como que fica a justiça numa era pós-socialista? Como que os movimentos sociais vão fazer sentido? Todo lado de cá, eu queria estar do lado de lá. Eu vou trocar de. Na verdade, eu também não apoio o militarismo da União Soviética, né? Mas a esquerda, sim, favoreceu o povo todos como igual, com certeza. Eis a nossa querida Nancy Fraser. Orgulho. Orgulho desta senhora. É uma grande mulher. Amigos, nunca se esqueçam. Filosofia é a dúvida. É a tentativa de uma mente tentar entender o mundo que vive. E tentar ajudar. Também pode. Mas baseado na razão. Em suas experiências. Nas coisas que você viveu. Todo mundo erra. Mas muito poucos reconhecem que a muita gente usa esses bordões e frases assim para conseguir alguma vantagem na oratória, mas na verdade não pensa assim. Mas tem quem pensa. Existem muitas pessoas boas assim. Amigos, eu espero de todo o coração tê-los ajudado. O máximo que eu pude com a aula de hoje, movimentos sociais. Wakanda Forever. Como diz o meu grande ídolo, Lewis Hamilton. E entre outros guerreiros da liberdade e da igualdade, de gênero, de raça e de origem. Tchau, amigos. Fiquem bem.
Até a próxima aula.